Olá! Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre leitura. E não, apesar de parecer que você já sabe o necessário, já consegue decodificar um texto, quer dizer, A mais B mais A da aba, pronto, eu sei ler, não é disso que a gente vai falar. Por quê? Eu usei o termo decodificar? Se você já começou a ler o artigo dessa unidade, você já deve ter visto que decodificar é apenas uma das tarefas que a gente executa quando está lendo. Porque a leitura, ela se dá em muitas outras esferas. A da interpretação não é uma única. O texto apresenta camadas. E essas camadas, elas podem se mostrar no nível semântico, o significado das palavras, no nível discursivo, que você tem vários discursos que perpassam aquele texto, e mesmo da construção, a estrutura textual. Para vocês terem um pouco a ideia da complexidade que envolve a tarefa de ler, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte exemplo. Quando vocês veem um semáforo e lá o semáforo para pedestres apresenta um bonequinho verde e um vermelho, você tem que fazer o quê quando vê o bonequinho vermelho? Ninguém fica ali questionando. Será que devo ir para a direita, para a esquerda? A minha vida, o que devo fazer agora? Não. O bonequinho vermelho é muito direto. A mensagem, ela é óbvia. Vocês não podem atravessar naquele momento, certo? Agora, quando a gente tem lá, sabe o Shakespeare? Aquele escritor lá, 1500 alguma coisa, sabe? Então, quando ele escreve uma peça de teatro e coloca um sujeito cujo pai foi assassinado pelo tio, que agora casou com a mãe dele. Esse sujeito, cheio de conflitos, meu Deus, a minha família é uma completa bagunça. E o Shakespeare coloca ele lá para se perguntar: ser ou não ser? Eis a questão. Será que eu posso dizer que é tão óbvio o que ele quer dizer com ser ou não ser? Assim como é óbvio o bonequinho? As duas atividades, o bonequinho, ver o bonequinho, interpretá-lo, e ler uma peça ou assistir uma peça de Shakespeare e interpretá-la, são dois níveis de interpretação completamente diferentes. Os dois são textos. Com esse exemplo, eu quero que vocês pensem um pouco se será possível nós lermos e encararmos todos os tipos de texto da mesma forma. Por quê? Eu não estou querendo dizer que um texto como o do semáforo, bonequinho verde, bonequinho vermelho, sejam um texto do mesmo nível de facilidade ou de compreensão do que um texto que usa palavras. Posso dizer que é mais fácil com imagens. Nesse caso é mais fácil. Mas vejam só, se vocês pensarem na peça do Shakespeare, será que é igual entender a peça do Shakespeare como entender uma bula de remédio? Se eu ficar refletindo tanto quanto eu reflito quando vejo Shakespeare se perguntando, quando eu leio a bula de remédio, posso acabar perdendo a hora ou tomando demais ou passando mal, já que eu não vi uma das reações adversas. São dois exemplos muito absurdos. Ainda? Tá, vamos se aproximar um pouquinho mais? Será que quando eu estou lendo um livro sobre engenharia florestal, eu vou lê-lo da mesma forma como eu leio um verbete de dicionário me explicando o que é o termo engenheiro? Os dois são textos complexos. O dicionário, menos, porque elabora um menor número de informações. Mas ainda assim, você precisa, no mínimo, para entender o seu verbete de dicionário, saber do contexto da palavra de onde você a tirou. Porque no dicionário aparecem vários significados para uma mesma palavra. E o livro de engenharia? Será que se eu abrir na página 7, no item 3,
eu vou lá bater o olho e encontrar exatamente aquilo que eu estou procurando e leio aquele item e pronto? Ou um livro me obriga a ler páginas mais páginas, às vezes um capítulo inteiro, para eu conseguir entender um tema e dentro desse tema eu selecionar as informações do tópico que o meu professor está tratando na aula. Vocês estão conseguindo perceber a diferença da forma com que a gente aborda cada texto? Na segunda unidade, a gente vai ter os gêneros mais usados no cotidiano do acadêmico. Então, imagine: resumo, resenha. Será que eu vou ler uma resenha com os mesmos objetivos, procurando a mesma coisa, esperando a mesma coisa do que um resumo? E qual a atenção que eu preciso ter para esse texto? Uma das coisas que vocês devem ter lido já no artigo dessa unidade é sobre o fato de os estudantes universitários terem uma pequena bagagem de leitura, pequena comparada com a esperada pela academia, né, desses estudantes. O que isso significa? Na prática, que no geral os estudantes têm pouco conhecimento de uma grande variedade de textos, e isso acaba gerando uma dificuldade na hora deles reconhecerem, deles compreenderem, deles até terem uma agilidade para conseguir manipular todos os textos e tipos, variedades e volume de texto que eles necessitam quando estão fazendo um curso superior. Se você acha que esse pode ser seu caso, pense no seguinte: isso não é motivo para você desistir. A questão é que vocês vão precisar agora trabalhar mais do que nunca para suprir essas necessidades, porque é inevitável que vocês vão precisar melhorar as habilidades de leitura, conhecer os tipos de texto, conhecer, saber destrinchar essas camadas de significado e saber manipular mesmo para onde eu me direciono, para qual tipo, quando eu quero um determinado tipo de informação. Vocês vão precisar desenvolver, seja lendo livros de ficção, artigos de jornais, e eu digo artigos e não os posts que alguns jornais fazem pelo Twitter, Instagram e Facebook. Ler também textos acadêmicos, artigos acadêmicos, livros, mas no geral vocês vão precisar ler e ler. Ler implica dificuldades. Para um leitor muito experiente, alguns tipos de texto ainda geram entrave. E não é só porque ele não te cativa. Um texto ali não tem a obrigação de fazer com que o leitor se enamore e fique: ai meu Deus, que incrível! Isso é história adolescente. Um leitor experiente, ele às vezes vai se defrontar com textos difíceis, porém essa dificuldade não faz com que ele desista de ler, com que ele pare e abandone o texto. É isso que muitas vezes acontece com muitos alunos universitários. Vou contar para vocês a minha primeira experiência de leitura no ensino superior. Eu até que considerava que eu tinha um nível razoável de leitura. Eu lia com bastante frequência livros no ensino médio, fundamental, inclusive a peça do Shakespeare. Eu li quando eu tinha uns 11 anos, que eu achava muito interessante, era um autor famoso, né, Shakespeare, que todo mundo conhece. Enfim, eu achava que eu conseguia ler. Bem, e aí no meu primeiro dia de aula, na segunda semana, eu precisei ler um texto, um capítulo de livro. E é aquela coisa que a gente nunca mais esquece. Eu lembro o texto, eu lembro o autor, e lembro também que eu achei que eu fosse ler 9 páginas em 1h30. Por quê? Imagina, eu lia 30 páginas antes de dormir, 1h30 não conta de 10. A diferença é que eu lia 30 páginas antes de dormir de um livro de ficção, contava aquela historinha bacana, e não de um texto acadêmico. E aí eu deixei para ler quando faltava 1h30 para minha aula, e acabei com algumas lágrimas e me sentindo o pior ser humano do meio universitário. Por quê? Porque eu lia, não sei do lugar.
aquele não era o tipo de texto que eu estava familiarizada. Vocabulário, uma dificuldade, mas das menores. A estrutura, volume de informações, a relação entre as informações que estão sendo ali colocadas. Eu não estava acostumada com aquilo. Eu estava acostumada, quando ia para textos que traziam informações, ler a apostila. Só que a apostila, ela separa a informação para a gente. O livro não. O livro traz o texto que a apostila usa. Então, eu estou dando esse exemplo só para mostrar que todo mundo encontra dificuldades na sua vida como leitor. Então, fiquem tranquilos. O curso não é feito pensando num leitor perfeito. Ele é feito pensando num leitor. E vocês têm ainda um bom tempo pela frente de curso, mas principalmente uma vida inteira para usar a leitura. Por isso é fundamental que vocês desenvolvam as habilidades agora e na sequência também. Espero que esse vídeo tenha ajudado e nos encontramos em breve.